Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Tomara que sim. Eu vou muito bem também, obrigada. Sei que ninguém perguntou, mas tudo bem. Vamos então para a leitura do dia? Gente, estamos na segunda-feira, dia 5, tá? A terceira semana da Páscoa. E a palavra hoje que Deus nos traz, né? Primeira leitura. Você vai lá na sua Bíblia, né? Para poder acompanhar, para poder ficar mais ágil, né? E você vai aprender. Aqui a gente está junto aprendendo, né? Aqui ninguém é melhor que ninguém, não. Ninguém sabe mais do que ninguém. A Bíblia, quando a gente lê, é a mesma coisa que se a gente lesse, né? Como se nunca tivesse lido, né? Tem pessoas, eu falo assim, gente, mas tem pessoas que acham que eu nunca li nada, ou que eu não sei nada. E eles estão corretos. Sabe por quê, gente? Aqui no mundo, antes da gente começar a leitura, né? Claro que eu vou pedir orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nome dele tem poder, né? Vou pedir orientação do Espírito Santo de Deus, né? Que a Virgem Santa nos acompanhe neste estudo, né? Neste estudo bíblico. E que tudo que daqui nós falarmos, né, seja de proveito, né, tenha proveito, nem que seja um versículo, tá? E por que eu digo que a gente não sabe nada? Porque tudo que nós somos, que nós temos, é pela bondade de Jesus Cristo que se sacrificou por nós. É Ele quem nos dá tudo, né? Assim como a gente está aqui hoje, Vivinho da Silva, amanhã, né, a gente parte e tudo fica, né? Tudo fica. Então, gente, a gente tem que ter uma humildade, né, de respeitar os irmãos, porque a gente tem que compreender que nós somos um pó, nós somos um nada, nós não merecemos, tá? Nem, vou dizer para vocês assim, ó, o louvor a Jesus Cristo, sabe? E nem isso, porque nós somos tão, a nossa humanidade, gente, é caída, né? Então dentro de nós já existe este mal, né? Já existe esta desarmonia, né? Esta falta de tudo que é bom, né? Nós humanos aqui somos totalmente dependentes daquele que reina e vive lá nas alturas. Mas eu não vou me alongar mais do que isto, porque isso daí, gente, é uma coisa que poucos compreendem. E a humildade, muita gente confunde humildade com gente bocó, né? Com gente besta, né? Besta aqui no Rio é gente metida. Mas pro gaúcho, besta é bocó, né? Aquela pessoa boazinha, né? Mas Jesus não é bonzinho, não. Ele vai vir, tá? Já tá escrito isso, ele vai julgar a gente aí, ó. E vamos que vamos pra leitura, gente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Jesus nos acompanhe na jornada da nossa vida, né? Que esta carência que nós temos dentro de nós, né? E que insiste em nos rodear, que seja suprida pelo amor de Cristo. E que você se esvazie do seu ego, do seu orgulho, dos defeitos. Você faça aquele scanner, né, em você todo santo dia, para você poder excluir, né, as coisas ruins e se encher do Espírito Santo de Deus, né, para que você possa ser como ele foi, porque foi isso que ele ensinou. Então vamos para a leitura. Vocês lembram que a gente parou? A leitura de domingo ela é diferenciada, tá, gente? Mas a gente vai continuar agora lá onde nós paramos, na leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, tá, gente? 6. Então já pegou, já deu tempo de pegar, já conversei aqui, já falei, já deu para você ir lá tomar água, jantar, voltar, tomar café, aliás. É porque aqui é noite para mim, mas para vocês é dia, né? Eu já falei para vocês. Minha gente, vamos lá. Já tá no seu versículo 6 aí, né? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém,
não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Já falamos no sinédrio, né, gente? É como se fosse uma corte, né? Que julga, que faz tudo. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Vamos diretamente para as explicações, curiosidades já. Vamos para a explicação então, minha gente. Vamos lá no versículo então capítulo 6, versículo 1, versículo 1. Então, gente, ó, a distinção entre os helenistas, né, judeus de fala grega, e os hebreus, judeus de fala hebraica, provavelmente se referia à sua respectiva língua. Muitos judeus cuja língua primária era o grego se converteram ao cristianismo, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Os cristãos helenistas necessitados sentiram que estavam sendo negligenciados na administração beneficente da igreja primitiva. Esse desequilíbrio pode ter surgido por conta simplesmente do desafio logístico causado pelo rápido acréscimo de cristãos judeus helenistas. A estrutura existente da igreja mostrou-se incapaz de atender à crescente demanda. Era hora de mudança. Tá? Do versículo 2 ao 4. A distinção entre os responsáveis pelo ministério da palavra e os responsáveis pela distribuição de alimentos marca o início da distinção funcional de ocupações e responsabilidades na igreja primitiva. Os apóstolos, os 12 apóstolos, acreditavam que a oração e a pregação eram os seus deveres primários. Gente, isso é uma verdade, né, gente? E a pregação, aliás, não é que as outras funções não tinham importância, né? Claro que tudo tem importância. Na verdade, os requisitos elevados, bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Porque a sabedoria, gente, ela te dá discernimento, né? Então você vai ser sempre, quem tem o Espírito Santo em si, já falamos aqui, né? Ele é direcionado por Deus que está nas alturas, Jesus Cristo, nosso Senhor, tá, minha gente? Então, na verdade, os requisitos elevados, bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a serem atendidos pelos 7 homens que assumiriam o serviço de distribuição de alimentos, indica a importância de todas as tarefas do serviço cristão. Cada um dos 7 homens preencheu o cargo, que mais tarde veio a ser reservado aos diáconos, tá? Eles ficaram responsáveis pelas necessidades práticas da congregação. Depois, gente, lá no versículo 5 ao 6, Estevão e os outros 6, seus nomes gregos, provavelmente os identificam como cristãos helenistas. Os cristãos helenistas são os judeus de fala grega, viu, gente? Então, foram escolhidos como os primeiros diáconos. Eles foram consagrados ao serviço mediante a oração e a imposição de mãos dos apóstolos. A imposição de mãos, lembra que eu falei para vocês, gente, né? No meu testemunho. O meu testemunho, quem não viu meu testemunho ainda, pode ver, ele está diferente no título do vídeo, né? E no meu testemunho eu recebi esta imposição, né? Só que de uma forma bem diferente, né, gente? Mas vocês vão lá e vocês vejam, se for do interesse, claro, de vocês, né, gente? Então, a imposição de mãos ocorre em vários contextos em Atos, né? E aí você pode pesquisar, eu vou falar aqui que para poder vocês estudarem, né, se vocês desejarem assim. Então, capítulo 8, no versículo 17, depois, lá no capítulo 13, versículo 3,
capítulo 19, versículo 6. Todos estão em Atos dos Apóstolos, tá, minha gente? Então, aqui como lá no capítulo 13, versículo 3, ela indica, eu não vou falar não, porque senão eu vou sair de dentro do contexto. Ela indica o reconhecimento pela igreja de que Deus tinha chamado essas pessoas para um ministério específico, né? E isso é verdade, e eu sou testemunho vivo disso, vivo, tá, gente? Espero que isso aconteça com todo mundo, com todas as pessoas do mundo, desejo do fundo do meu coração. Lá no versículo 7, a pregação ousada da palavra de Deus gerou um crescimento no número dos discípulos na igreja primitiva. Até mesmo um grande número de sacerdotes passou a seguir Jesus. Lucas não especifica quem eram os sacerdotes, mas provavelmente eram aqueles que desempenhavam funções em conexão com a adoração no templo. Isso os colocava numa boa posição para ouvir a pregação regular dos apóstolos. Tá, gente? Olha que interessante essa leitura, gente. É muito interessante. Depois, lá no versículo 8, uma marca da autenticidade da obra de Estevão é que ela se distinguia por grandes maravilhas e milagres, gente. Com frequência, Deus confirmava a mensagem apostólica desta maneira. Então, gente, com certeza, né, os milagres, a gente já vem vendo, né, a gente vem estudando nesta sequência aqui. A gente tinha parado na leitura anterior a domingo, neste versículo, né, no 6, né, que a gente ia entrar. Então, é uma continuação, a gente viu que o apóstolo Pedro foi tomado pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele foi tomado pelo Espírito Santo. E aí, gente, ele resolveu criar coragem. Resolveu não, porque a coragem vem do Espírito de Deus. É como eu falei para vocês, nós aqui somos o pó, né? E o apóstolo analfabeto, ele era um bruto, né? E ele falou com sabedoria, com discernimento, teve coragem, né? Tudo isso, e também já falamos aqui que não tem medida, né? Todos os dons e carismas, né, que o Espírito Santo dá, né, para aqueles que desejam realmente, né, gente, seguir Cristo como imagem, né, como ter Cristo, né, como modelo, né, como modelo. Mas principalmente você tem que entender o propósito de Jesus Cristo na Terra. Ele não é só um modelo, né? Ele não tem só esta importância, ele tem a importância de ser rei, né? Porque depois que ele passou por tudo que ele passou, hoje ele é um rei, né? Porque ele conseguiu completar essa missão com sucesso, né, gente? Diferente de Adão, né, gente? E também um novo Moisés, já falamos sobre isso também. Então vamos para finalizar este capítulo aqui. Vamos então para a explicação, gente. Versículo 8, né? Uma marca da autenticidade da obra de Estevão é que ela se distinguia, né, por grandes maravilhas e milagres. Com frequência, Deus confirmava a mensagem apostólica desta maneira. Minha gente, agora que eu comecei a falar o versículo correto. Gente, eu não iria postar, tá? Já que eu errei aqui, gente. Eu confundi os versículos. E falei do 1 ao 8. E a leitura é do 8 ao 15, tá? É do 8 ao 15. Vocês me perdoem pela madrugada. Então, ó, eu vou ler, mas assim, gente, é uma continuação. Vocês vão entender melhor ainda agora, tá? E com certeza, eu iria tirar, mas eu acho tão importante, gente, então eu vou deixar, tá bom? Eu vou deixar, vocês me perdoem, tenham paciência comigo, tá? Vamos lá, vamos para o versículo 8 agora, 9, tá? Agora é do versículo 9 ao 10. Minha gente, o importante é aprender. Se você tem interesse, você vai amar. Se você não tem, paciência, gente.
Minha gente, vamos lá, do 9 ao 10. Embora judeus de vários contextos diferentes viessem discutir com Estevão, ele os refutava, usando suas habilidades intelectuais, sabedoria e a capacitação divina, o Espírito Santo de Deus, né, gente? Aquele que é indecifrável, já falamos dele aqui, né? Como é que é possível, né? 3 pessoas da Trindade. Então, ó, lá no versículo 11, as supostas palavras blasfemas de Estevão, nessa ocasião, foram provavelmente semelhantes ao seu discurso, né, em Atos, no capítulo 7. Nós vamos chegar lá ainda, gente. O qual enfatizou a desobediência de Israel e o cumprimento do Antigo Testamento no ministério de Jesus, inclusive sua substituição do templo e da lei. Isso deve ter provocado ressentimento entre aqueles que veneravam Moisés e rejeitavam Jesus como Messias. Depois lá no 12, como os apóstolos antes dele, especialmente Pedro e João, Estevão foi levado perante o conselho, depois que os judeus da sinagoga não conseguiram prevalecer contra ele. Passava agora da disputa informal para um interrogatório legal mais formal. Lembra, gente, que eu falei que as coisas se repetem desde que o mundo é mundo? E assim sempre vai ser, gente. Mas a vontade de Deus sempre vai imperar, tá? Então vamos lá para o capítulo 12, capítulo 13. O fato de apresentarem falsas testemunhas para sustentar as acusações contra Estevão comprova que ele realmente não proferiu palavras blasfemas, né? Então lá no versículo 14, a acusação contra Estevão era semelhante às acusações contra Jesus, de que ele destruirá o templo. Eles também se preocupavam com a preservação de seus costumes, né, seus costumes ou leis orais, que acreditavam ter herdado de Moisés. Gente, é aquilo, né? O medo, né, gente? E desconfiança, falta de fé, falta de tudo, né, gente? Então, lá no versículo 15, no último, a expressão facial de Estevão refletia sua inocência e a ação do Espírito em sua vida, gente. Uma injustiça. Mais uma. Então, eu vou parar por aqui, que se não se deixar, eu vou ler toda a Bíblia aqui, tá, gente? Então, nós vamos para a leitura, para a finalização deste tema aqui, vamos partir para o Evangelho, tá? Povo de Deus, é difícil eu errar algum versículo, porque eu sempre, assim, ó, uma coisa que eu quero que vocês entendam, quando eu mando para vocês lá, no seu, na transmissão, né, que é a transmissão automática, eu coloco alguns versículos, né, sobre o tema, né, sobre realmente várias partes da Bíblia estão interligadas, né. Aquela parte lá, gente, eu tiro do Google, né, é porque é uma coisa assim, ó, eu não fico procurando na Bíblia, até porque senão eu ia ficar doida, né? Eu coloco na inteligência mesmo ali, artificial, gente, para isso que serve a tecnologia. E vocês não se prendam, o importante é a mensagem. Agora, aqui, gente, eu me preocupo sempre em não transmitir errado a leitura. Só que assim, eu ia dividir o vídeo depois, na hora que eu editá-lo, né, que eu fosse editá-lo, mas eu vou deixar, né? Vou sentir no meu coração aqui que eu tenho que deixar. Eu não ia deixar, até inclusive comecei repetindo o mesmo versículo, mas eu vou deixar, porque é bom saber, e isso aqui é muito importante, até para a continuação, né, ou a lembrança daqueles que acompanham aqui os vídeos comigo, tá, gente? É como eu falei pra vocês, quem gosta, gente, quem gosta vai, quem quer mudar, quem quer, né, vai escutar, vai entender, e vai sempre querer saber mais e mais, porque é isso que acontece com a gente, né, gente? Então, gente, a palavra nos traz Estevão, né? Estevão, ele foi um dos escolhidos, né? Entre esses 7 homens, né? Esses 7 homens que já existiam diáconos, né, gente, né? Então, muita gente duvida que Jesus Cristo deixou a igreja, tá? Mas é um fato, tá, gente? Agora, se as pessoas, né, que os seus seguidores não aplicam, né, a lei, não aplicam os ensinos de Jesus Cristo, é aquilo que sempre dizem, né? O povo perece pela falta do conhecimento.
Então, eu creio que todo aquele que buscar e bater Jesus Cristo vai. Porque Jesus Cristo, minha gente, tudo que Ele quer é que você ame Ele, minha gente. Só, tá? Não é só isso, né? É você entender o propósito, por que Ele veio, mas eu não vou entrar nisso, que senão eu posso demorar muito, tá, gente? Eu não posso demorar hoje. O problema é que a pessoa fica emocionada, né, gente? Eu sou uma pessoa completamente... Por isso que eu falo do apóstolo Paulo, né? Essa identificação, mesmo ele preso, ele conseguia mandar mensagens, né? É uma coisa que a gente... É como se... Eu sou uma pessoa que eu não tenho ídolos, né? Eu não tenho nenhuma pessoa assim humana, né, que não seja Jesus Cristo, né? Mas o apóstolo Paulo, ele nunca perdeu o ânimo, né? Ele nunca perdeu o fervor por Jesus Cristo. E eu nunca vou perder o meu fervor, eu não importa que as pessoas dizem que eu sou empolgada, elas pensam que essa empolgação vai passar, mas nunca vai passar, né? E Jesus vai me mandar para onde Ele desejar e eu vou bem feliz, minha gente, cheia de crítica, cheia de fofoca, porque o povo fala, o povo implica, né? O povo é ciumento, né? Jesus tem amor para dar para todo mundo, gente. Jesus Cristo, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus. Você que vive na igreja, você que frequenta, né? Tem que colocar isso na cabeça. O amor de Jesus é tão grande que cabe todo mundo, gente. Cabe todo mundo, ainda sobra espaço. Então, assim, o que aconteceu com ele, gente? Ele foi escolhido entre um desses 7 diáconos, né? Para ajudar os apóstolos na distribuição da comida, dos alimentos para os necessitados. E Estevão é descrito como um homem cheio de graça e de poder, realizando grandes milagres e sinais entre o povo, né? No entanto, alguns judeus de diferentes sinagogas começaram a implicar com ele, gente, desafiá-lo, né? Acusaram ele de blasfêmia, né? E tudo que fizeram com os apóstolos, né? Estevão, diante da acusação, faz um discurso que, ao invés de se defender, relembra a história do povo de Israel, criticando a resistência do povo à lei e a sua rejeição de Jesus. Tá, gente? E isso daqui também é importante para aqueles que são católicos, tá, gente? Tudo aqui é importante para todos, porque o canal é falando de Deus para todos, tá? Mas tem alguns momentos aqui que é necessário, né? Porque a minha religião é católica, então eu preciso esclarecer, porque eu preciso dizer para vocês a explicação, a visão católica, né? A Igreja Católica interpreta este trecho como um exemplo do poder e da graça de Deus, né? Da bondade de Deus, assim como para conosco nos dias atuais. Tudo é Deus. Você é um nada, você é um Zé Ninguém, tá? Se você acha alguma coisa do seu cargo, ou por causa da sua beleza, ou por causa sei lá, gente, eu não sei, seja lá o que for, esquece isso. Você é um orgulhoso, você não pode, você tem que entender, você é orgulhoso, tá? Você faça uma análise aí, e se você peça, né, para não ser. Porque é tudo da bondade de Deus, é tudo da graça de Deus que se manifesta através das pessoas comuns. Por isso que você deve estar em vigilância, você deve fazer silêncio, você deve estar em oração, você deve levar uma vida de oração. Você tem que se desconectar dessas coisas aqui do mundo, gente. Por favor, né, minha gente? Caiam em si. Estevão é apresentado como um modelo de santidade e coragem, disposto a defender a verdade e o evangelho, mesmo diante da perseguição. A sua morte, que é relatada em Atos, lá no capítulo 7, se você quiser dar uma verificada, do versículo 59 ao 60, é vista como um martírio e um testemunho de fé. Gente, os pontos chaves aqui, para vocês não esquecerem, porque a gente tem que passar, é bom, para vocês guardarem na mente, né? Estevão, perseguição, discurso, martírio, graça, bondade de Deus e coragem, tá? Então, tudo isso que aconteceu com ele, gente, foi mais um momento a ser refletido por nós, a ser pensado, que já estava acontecendo isso, né? Mas Deus vai imperar de uma forma ou de outra, com certeza. Ele foi para a glória de Jesus Cristo, né? E com certeza ele nunca mais sofreu, porque ele foi um homem submisso, né? Um homem obediente, temente, não fez gritaria, loucuras, nem nada, né, minha gente? Bom, vamos continuar. Em resumo, ele destaca a vida de Estevão como um exemplo de santidade, de coragem,
testemunho da fé. Mesmo diante da perseguição, a Igreja Católica vê neste trecho uma inspiração, tá? Para os cristãos a serem fiéis à palavra de Deus e a defender a verdade do Evangelho. Nós devemos defender a verdade do Evangelho. Entendeu, gente? Não julgar os irmãos, porque fulano é protestante, porque Beltrano é da Assembleia, porque Cicrano é sei lá, tem 50 trilhões de igrejas hoje em dia. Gente, você tem que entender uma coisa, a única coisa que você pode converter alguém, que você pode ajudar, né, é orando, porque quem converte não é você. O único que tem poder, tá, é a Trindade, que vai trabalhar junto, tá, minha gente? E a gente não tem como saber, isso é um mistério e vai ser sempre um mistério, ninguém consegue explicar isso. Vamos para a leitura do Evangelho. Vamos para a leitura então, gente. Evangelho, tá, do dia, explicadinho para vocês. Você vai pegar a leitura lá em João, tá? Vamos continuar a nossa leitura, que continua, viu, gente? Tem a continuação lá no capítulo 6, tá, gente? Tempo. Vamos pegar a sua Bíblia, gente. Vamos acompanhar direitinho pra gente aprender. Então, ó, do versículo 22 ao 29. E aqui sempre vem, né, na liturgia diária, ela sempre vem uma palavra antes, né? E eu vou falar. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: Em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer? Realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Gente, essa leitura aqui é tão óbvia. É para nós, né, minha gente? Isso aqui aconteceu lá, mas é pra gente. A Bíblia, ela é impressionante porque ela sempre vai ser uma mensagem deixada para nós, para a humanidade, né? Vamos para a explicação. Essa parte agora, gente, é a parte das curiosidades, né, dos detalhes que são tão importantes e também, assim, questões de localização, de explicação de coisas que a mensagem principal mesmo, gente, tá? É a leitura do todo, né? Mas esses pequenos detalhes, né? Por exemplo, assim, ó, aqui temos do 22 ao 29 versículo, né? Então, lá no versículo 21, eu vou começar do versículo 21. Por quê? Porque para vocês entenderem de um contexto melhor, né? Por exemplo, a gente não entende às vezes, né? Onde foi, em que momento, né? Porque os evangelhos sinóticos não têm uma sequência igual, né? Em todos, né? Então, os filmes e que a gente vê, com certeza, o diretor, roteirista, eu não sei porque eu não entendo disso, gente. Mas creio que eles tentam colocar, né, para que as pessoas tenham uma ideia de como tenha sido essa trajetória, né? Mas temos as explicações que temos e devemos não entender, porque isso não é importante, a trajetória. O importante é a mensagem, né, principal do Evangelho. O crer, né, gente? Crer que Ele nos amou, que Ele nos ama e Ele está disposto sempre a nos perdoar, desde que a gente tenha vontade
né, gente? Que a gente tenha vontade. Falta vontade no povo. Uma coisa que eu digo para vocês é a seguinte, ó. Que a gente tem que entender que Deus, nosso Senhor, gente, Ele não trabalha de um jeito só. Ele vai trabalhando entre nós mesmos, né? E a gente vai percebendo as coisas quando a gente está em vigilância, quando a gente está em oração, que a gente sopra, né? Aquela informação que se você não tiver dentro de um processo, de uma busca de santidade, de se conhecer, de entender que você sendo orgulhoso, você sendo egoísta, você perde a graça, né, de estar na presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando você se exclui, quando você se esvazia de si e você quer se preencher do amor de Jesus Cristo, você começa um processo. Então você vai percebendo coisas que você não percebia. E isso tudo é graça, isso tudo é bondade, é o amor de Deus ainda sobre nós, mesmo sem nós merecermos. Por isso que eu digo que o ser humano o ser humano não é merecedor nem de nada, minha gente, se não fosse pela bondade de Deus, né? Então, incluindo eu, porque eu falo essas coisas aqui, gente, mas eu tenho consciência, né? Eu tenho consciência que se não fosse Jesus Cristo na minha vida, desde criança, provavelmente hoje eu não estaria aqui conversando com vocês, gente, tá? Pelas coisas que eu passei na minha vida, né? Mas eu dou graças a Deus, nosso Senhor, né? Porque eu estive com Ele durante a minha vida, né? Ele me protegendo e me amando, e eu sentindo este amor. Enfim, vamos continuar. Por exemplo, aqui no versículo, uma coisa importante. Aqui fala do esforço. Muitos de nós pensam que Deus faz tudo. Gente, se Deus fizesse tudo, Ele não te daria 100% de livre arbítrio. Você é livre para escolher. Tanto que o povo, né, em vez de escolher pela vontade de Deus, escolhe as suas vontades, né? E cai, perece, e ele não vai se salvar. Ele não vai encontrar a salvação, não vai ter a sua continuação de vida, né, lá onde está Jesus Cristo, mas provavelmente no fogo do inferno, tá? Importunado pelo Satanás. Deus que me perdoe, minha gente, falar um trem desse aqui na minha casa. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, tem poder. O sangue de Cristo tem poder, tá? Mas não fique tentando não o trem ruim não, gente, tá? Porque você vai perder. Você tem que só pensar na sua salvação, no seu desenvolvimento. E Deus te dá escolha. E a sua escolha é 100%, não é 70%, não é 50%, tá? Muita gente, não, no tempo de Deus, né? Sim, Deus tem tempo, tem o tempo dele para fazer tudo. E ele, se você estiver dentro desse processo, você vai seguir o tempo dele. Agora, uma coisa que fique claro para vocês, Deus, ele exige um esforço. Os apóstolos não morreram, ele. Então, todos têm que entenderem, tá? Que não basta só querer, não basta só crer, tá, gente? Basta escolher e seguir Jesus Cristo. Assim como ele dizia, segue-me, né? Então é segui-lo, não é seguir as suas vontades, né? Você, quando você tem Jesus Cristo, você tem muitas escolhas maravilhosas e sua vida vira uma graça em abundância, tá? Gente, vocês não têm noção e eu sou uma prova viva disso, mas eu sou grata até pelas coisas ruins que me fazem, tá? Porque eu entendo tudo que é pro meu bem e pra minha melhora como pessoa, tá? O meu coração não endurece, tá, gente? Porque tem muitos corações que endurecem. Então, gente, essa escolha que eu falo, você não fica esperando que Deus faça as coisas por você, tá? Se fosse por isso, a igreja que existe hoje, ela não precisava das ofertas, não precisava de trabalhadores, né? Deus fazia tudo acontecer, do invisível. Só que não é assim que funciona. Isso daí por observação, é só para com isso, pelo amor de Deus, né? Para de você tá na sua igreja ou na sua casa também, gente. Então, tudo é um processo. Vamos continuar aqui, tá? Senão eu vou perder tudo aqui, a leitura, gente. Vamos lá, mas isso é importante eu falar, porque eu percebo isso. Percebo muito, muito. Só você tem que entender que Deus é tão bom que Ele fez você livre, né? Mas para viver dentro da graça dele. Não para sair por aí escolhendo não ele, mas outros deuses, tá, gente? Ele é único, não tem outros deuses. Você tem que colocar isso na sua cabeça.
Então, ó, lá no versículo 23 ao 24, lá no 21, a referência ao barco chegando imediatamente à praia pode estar fazendo menção ao Salmo 107, tá, gente? Do versículo 23 ao 32. Eu posso depois até deixar na descrição do vídeo, mas se eu não, depende do salmo que eu for colocar, porque o salmo ele faz parte da liturgia, tá, gente? Então, eu não posso destoar muito, mas eu posso colocar de algum jeito para que você veja. Ou coloque na internet, gente. Use a inteligência artificial a seu favor, não contra você, para ver coisas boas, não coisas ruins, tá? Lá no versículo 23 a 24, Tiberíades, né, era e é a principal cidade na parte ocidental do lago, considerando que Cafarnaum se localizava na extremidade noroeste do lago Tiberíades. Fica a vários quilômetros para o sul. Isso daqui são curiosidades. Isso daqui não vai te levar a nada. Por exemplo, tem gente que perde seu tempo vendo esse tipo de coisa assim, né? Ah, aconteceu isso e aquilo. Você não tem que se apegar a essas coisas. Isso daqui é para seu conhecimento, né? Para você ter mais entendimento. Por isso que eu trago essas questões aqui, porque eu acho interessante para você ter um contexto melhor para que você creia realmente, entendeu? Tudo, como eu falei para vocês, é um caminho, é tijolinho por tijolinho, e com a bênção do Pai a gente vai tendo compreensão, porque Ele nos dá a compreensão, não nós. Por isso que eu falei para vocês, todos que dizem que eu não sei nada, que eu não leio nada, eles têm razão, porque eu não sei nada. Eu leio, mas é como eu falei para vocês, a leitura ela muda dependendo da forma que você está levando a sua vida. Tá? Lá no versículo 25, no outro lado do mar, né, se refere à área de Cafarnaum ou de suas proximidades, tá, gente? Do versículo do 27 ao 29, essa Bíblia que eu tenho aqui, ela pode mudar algumas palavras, porque ela não ela é explicativa, gente, então ela não é tão nova, mas não muda em nada a explicação. Lá no versículo 27 ao 29, as pessoas entenderam mal a afirmação de Jesus e perguntaram acerca das obras que Deus requer, né? Jesus declara que a única obra requerida por Deus é fé, né? Naquele que foi enviado, né? Ele mesmo, no Messias. Minha gente, vamos lá então para a explicação. Essas curiosidades que eu transmito a vocês, tá, gente? Não tem um fundamento, é só para conhecimento, tá? Agora, as mensagens principais eu sempre vou falar no final. Para quem não vê meus vídeos, é dividido em 3 partes, tá, gente? Primeiro é a leitura, porque é necessário que você ouça a leitura, você ouça a palavra e você guarde ela para você. Ela é o pão da vida, é o alimento, né, para o seu espírito, ela que vai te preencher esse vazio existencial aí que você tem, né, que já nasce com você para que seja preenchido por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, tá, por Deus Pai que está lá nas alturas. Então, minha gente, ó, esta passagem, principalmente, né, no nosso contexto católico, você tem que compreender isso, tá, gente, a importância deste pão que nos alimenta espiritualmente em Jesus Cristo, tá? E não apenas o alimento material, gente. Eles estavam de barriga cheia, né? Vocês ouviram. Jesus desafia a multidão a se esforçar por ele. Então, você para de ficar... Deus faz tudo, é no tempo de Deus, né? Agora, no tempo de Deus, você vai esperar morrer para você chegar no inferno e você compreender. No inferno, não. Vamos supor que seja no purgatório. Você vai ficar quanto tempo lá penando até você entender que você deveria ter se esforçado? Que Deus te deu trocentas oportunidades e você não aproveitou essas oportunidades. Vai chegar lá e ele vai dizer assim, quem é você? Não te conheço. Isso está na Bíblia também. Não é exatamente assim, né? Do jeito que eu tô falando, mas que eu lembrei aqui. É como eu falei para você, gente, né? A palavra fica guardada, a mensagem principal, né? Eu não vou me apegar em detalhes, né? Foi exatamente assim, ela tá falando errado, né? As pessoas que criticam, né? Ela colocou errado ali escrito, ela falou errado, né? Ela falou da cabeça dela. Não falei a mensagem é essa, principal, né? O que você tem que guardar no seu coração. Porque o Espírito Santo traz pra gente, e ele traz pra mim isso, gente. Ele trouxe pra mim, né? Neste momento. Então, eu não vou guardar a Bíblia na minha mente, até porque ela é enorme, tá, gente? Quem sabe um dia, né? Eu não sou uma pessoa que tem uma memória de computador, não, gente, tá? Até eu creio que todas as pessoas deveriam, né, usar a Bíblia para
estudar, né? Para que nos momentos difíceis o Espírito Santo sopra no seu ouvido. Vamos continuar. Então, gente, você precisa se esforçar, pedir, buscar. Jesus já dizia, bate que eu abro, busca, né, gente? Que você vai encontrar. E Jesus desafia a multidão a se esforçar por ele. O alimento que dá a vida eterna. O alimento que vai te dar ânimo, força, coragem, tudo, para você aguentar as dificuldades que os apóstolos passaram. Porque isso já ficou muito claro aqui, que durante a vida aqui na Terra, gente, você vai passar dificuldades, só que quem tem Jesus Cristo tem o pão da vida, tá? Tem a alegria do viver. Então, tô empolgada hoje, gente. Vim da missa empolgada. Então me aguentem, tá? Me aguentem. O alimento, tá, que dá a vida eterna, em vez de vocês... O que ele quis dizer aqui? Para você não se concentrar em coisas passageiras. Eu já havia falado isso para vocês. Se esvaziem daquilo que é passageiro, daquilo que é etéreo, né? Que vai ficar aqui, você vai embora, você vai ficar tudo aqui, até seu corpo vai ficar aqui, você não vai deixar nada aqui, só o que você fez, suas obras, que são o quê? Consequência da sua transformação, do seu esforço, tá, gente? Espero que eu fique clara, gente, pra você. Eu sei que às vezes eu sou meio, não sei, muitas pessoas consideram esse meu jeito de falar, às vezes, como se eu fosse... É porque eu sou uma pessoa bem enfática, né? Eu estou enfatizando bem esses temas porque são importantíssimos. Entendeu, minha gente? Então, assim, ó, você precisa de vez colocar na sua mente que o seu maior objetivo aqui, nesta terra, tá? É ser a semelhança, tá? A imagem, tá? Ser como Jesus Cristo foi, crer que ele veio para nos salvar, que foi Deus Pai Todo-Poderoso, que deu poder, tá? Que honrou, que glorificou isso, tá, gente? Em Jesus, ele deu o seu poder para Jesus, então você não se preocupe em dizer que Jesus é Deus e que Deus é Jesus, porque ele se fez assim, tá? Não fique temeroso de dizer, ai, Jesus era de Deus, entendeu? Então, assim, às vezes a gente quer falar que é Jesus, realmente a gente pode falar, e às vezes a gente pode falar sobre o Deus Pai. Eu, quando eu quero falar de Deus, eu falo Deus Pai, tá, gente? Ou Pai que está nas alturas, né? E Jesus Cristo, tá? Ele é Deus, tá? Porque ele se tornou nosso rei, o nosso guia, o nosso modelo, tá, gente? Então, é isso que eu quero... Eu tô tentando lembrar de uma palavra aqui. Imitação. Imitação de Cristo, ser a imitação de Cristo. É isso que eu tenho feito da minha vida desde o primeiro sonho, tá, gente, que eu tive na minha vida. E eu sei que eu errei muito de lá pra cá, nessa busca, porque a gente, infelizmente, né, quando a gente não entende, não compreende, a gente ainda erra muito. Mas depois, quando a gente se entrega realmente de corpo e alma, porque eu comecei a fazer esses vídeos aqui, gente, porque eu tive foi um momento, porque eu já dei o testemunho pra vocês, né, e durante um tempo que a minha mãe estava aqui comigo, num rosário ali que eu estava fazendo para minha mãe, veio essa palavra para mim, né, que era para eu poder transmitir o evangelho, né, e eu disse que eu não teria como, não tinha condição, meu Pai eterno, não tenho como fazer isso, né, como que eu vou falar, as pessoas vão, né, vão me crucificar, gente, eu vou ser criticada e ninguém vai me aceitar mais em igreja nenhuma, entendeu? Então, só que, gente, eu ainda tentei barganhar, falei, vou pro Spotify, que ninguém vai ver meu rosto, né? Não, né? Então, gente, eu obedeço, né? Claro que eu falo, gente, porque eu sei que vocês não têm noção das coisas que acontecem comigo. Por eu gravar esses vídeos, aqui o canal é público, tá, gente? Porque é pra todos. Muita gente vê os meus vídeos e não tá inscrito. Nem os irmãos, né, que deveriam contribuir para compartilhar a palavra, porque isso aí vai salvar as vidas dos irmãos, né? A falta de amor pelo seu próximo, né? Cuidado, como se fosse consigo mesmo. E eu não tô pedindo para ninguém, gente, fazer nada por mim, não, até porque quem faz por mim é Jesus Cristo. Mas eu digo para vocês, a gente conhece, assim, as pessoas, né? Vocês acham que eu tenho raiva, ódio? Não, gente, não. Eu desejo que elas também façam isso,
que elas façam o evangelho, a essas que criticam, dizendo que são críticas construtivas, eu também desejo do fundo da minha alma, ainda mais se ela tem o conhecimento, tá? E tá ali retendo esse conhecimento. Então, eu digo para vocês, se você pode, você tem que dar o seu máximo na sua vida, tá? O apóstolo Paulo, ele estava preso, tá? Dentro daquele terror que ele vivia, ele nunca disse um ai, ele nunca reclamou, gente, que nem o povo que estava com Moisés, que passava só reclamando. Por isso penou lá no deserto, 40, tá, gente? Outra geração teve que vir para poder se desfazer do passado ali, daquela crença, né? Dessa mente pequena, né? Então, você faça a sua parte, né? Melhor, porque aquele que critica de forma, né, construtiva, com certeza ele deve fazer melhor. Então eu digo isso para vocês e falo isso sem medo nenhum, tá? Porque colocar o rosto aqui, eu sei das consequências. Eu sei das consequências e eu sei de muitas coisas que eu vou passar. Críticas, né? Ah, porque não tem curso, porque não tem isso, que não tem aquilo. Mas isso daí, gente, não é da igreja onde eu estou hoje, tá? Não é da igreja onde eu estou hoje, é uma bênção de Deus na minha vida, tá? Agora, no passado, e pessoas, né? A todo momento vem aqui e me fala alguma coisa pelo WhatsApp, olha, melhora isso, melhora aquilo. Mas de pessoas dizendo, você deve continuar, né? Pouquíssimos. Tá, gente? E você acha que eu me importo com isso, minha gente? Eu só tenho uma visão. Jesus. A cruz e Jesus. O coração sagrado, o sagrado coração. Tá, gente? Que foi pelo sagrado coração que tudo mudou na minha vida. Eu já com certeza, minha gente, eu garanto para vocês, dou a minha palavra, e a minha palavra é verdadeira, tá? Jesus em minha vida foi um divisor de águas, e eu muito jovem, meu filho tem 12 anos, eu vejo ele assim, e eu lembro, né, de mim, e com 13, então assim, de lá, andei cambaleando, errando e juntando, e errando e juntando, e erro sempre, todo dia, às vezes por cansaço, às vezes a gente fica irritado, né? Mas tudo é vigilância, né? Agora eu digo para vocês, tudo que eu faço aqui é por amor a Ele. E tudo que for necessário, curso eu vou fazer, porque as irmãs lá da igreja me ajudam, me indicam o que eu tenho que fazer, e eu vou fazer. Essas que hoje eu convivo, graças a Deus, Pai Todo-Poderoso, que vive nas alturas, né? Então, e dizem que eu não posso pregar. Eu não prego aqui, graças a Deus, não prego da vida de ninguém, né? Sobre alguém ou sobre... Mas eu prego a palavra, eu falo da palavra. Aqui é mais um estudo bíblico, tá, do que pregação, né? Pregação. Agora, eu vou com certeza, né, fazer isso para poder um dia, se Deus permitir, se for da vontade dele, né? Porque eu nunca pensei em pregar na minha vida. Entendeu, gente? Mas tudo me leva para este caminho. Então, a vontade dele vai imperar na minha vida. E eu vou fazer aquilo que ele desejar, né? Então, se for esse o caminho, eu vou. Se for outro caminho, eu vou para onde ele quiser que eu vá, tá? Então, ó, a explicação, gente, principalmente para você gravar aí na sua mente, tá? O contexto. A passagem surge após Jesus ter multiplicado os pães e peixes para alimentar a multidão. A multidão que se sentiu saciada materialmente começa a procurar Jesus, mas com o objetivo de obter mais pão, né? Olha quanto egoísmo, gente. A busca por alimento material. Jesus percebe que a busca da multidão é superficial, tá? E não é por amor, gente. Não é. E não se estende à dimensão espiritual. Ele alerta para o fato de que o alimento que perece não é o que sacia o ser humano de verdade. A carne, as coisas do mundo,
as coisas do mundo, gente, mas sim o alimento que dá a vida eterna, o pão da vida. O alimento que perece versus o alimento da vida eterna. Jesus distingue o alimento que se perde e o alimento que permanece. Ele mesmo é o que permanece, tá, gente? E o que se perde é todo o resto, até o seu físico, corpo. O alimento material satisfaz temporariamente a fome do corpo. Viu, gente? É lógico, assim como o sono, né? Temporariamente você precisa descansar, enquanto o alimento que ele mesmo alimenta a alma e conduz à vida eterna. Ele é o verdadeiro alimento que vai te salvar. A fé em Jesus. Jesus afirma que a verdadeira obra, aquela que agrada a Deus, tá? É acreditar em Jesus e melhor ainda, amá-lo, tá, gente? Porque amando ele, você vai compreender o amor que ele sente pela humanidade. Que mesmo com os desagravos feitos, né, pela humanidade ao seu tão sagrado coração, doce, puro, cheio de amor por nós, né? Fizemos com ele tudo que fizemos, né? Quando eu digo fizemos, falo em relação à humanidade, que a mente dele, a mente nunca mudou. Continuamos os mesmos hipócritas, tá, minha gente? Incluindo eu, porque eu não tô falando dos outros, não, tô falando também junto eu. Sempre a gente, de uma forma ou de outra, às vezes a gente, por isso que a gente tem que estar em constante vigilância, a gente acaba errando, tá, gente? E na mesma hora a gente se sente mal. Isso daí é certo. Porque tem uma coisa que eu vou dizer pra vocês, tá? Mesmo que você ainda não conheça Jesus Cristo e não entenda o propósito de Jesus Cristo, tá? O porquê que ele ressuscitou, o porquê que ele foi crucificado, o plano de Deus salvífico, todas essas informações, tem uma coisa que vocês vão concordar comigo. Você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Até uma criança sabe. Uma criança, gente, não tô dizendo bebê, porque bebê não sabe, bebê é inocente. Agora, uma criança maiorzinha, ela não vai, nem meu cachorro não pula da sacada. Você sabe quando você tá errando, tá? Você sabe, dentro de você, Jesus habita ali. Jesus habita, o templo é Jesus, seu corpo. Tá? Então você tem que saciar o seu corpo com o pão da vida, o pão da verdade, entende? Se você saciar o seu corpo com as suas vontades, você vai perecer. Jesus já avisou aqui, tá, gente? Então, a fé em Jesus Cristo é muito importante vocês compreenderem que é acreditar em Jesus, em quem o Pai o enviou, que o Pai enviou Jesus. Lá em João, onde estamos estudando, a fé em Jesus é o caminho para a salvação e a vida eterna. Eu vou repetir isso daqui muitas vezes, até você gravar na mente. A importância da Eucaristia, gente. Nós falamos já sobre a Eucaristia alguns vídeos atrás, anteriores. A passagem, especialmente, né, a sua continuidade em João e seguintes, tem um forte significado para nós católicos, tá? Pois ela se relaciona com a Eucaristia, o pão da vida, onde Jesus se oferece como alimento para a alma, como o pão da vida, para que nós continuemos frutificando dentro da graça do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito, tá, gente? A chamada reflexão, o texto católico, ao refletir sobre João, convida a buscar em Jesus a verdadeira fonte de satisfação e felicidade, a viver uma vida de fé e a se alimentar dos sacramentos, em especial a Eucaristia, tá, gente? Então, os sacramentos, vou entrar nesse assunto, mas hoje não. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? No tempo que for o tempo correto. Primeiro nós vamos ler toda essa continuação, porque Atos é um livro grande, tá? E ainda tem muita informação importante aqui, tá, gente? E com certeza o sacramento, ele é essencial para você continuar na graça, é o pão da vida, né? É uma honra. Jesus, o enviado de Deus, é o pão do céu, é o pão da vida eterna. E então diz: trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. A partir da multiplicação dos pães, Jesus vai fazer uma longa catequese sobre o pão da vida. Gente, por hoje, este é o tema. Eu só vou lembrar vocês que segunda-feira geralmente é a missa da luz, tá? Aquela onde você vai orar por aquele parente, por aquele amigo, né, que já partiu deste mundo. Agora, uma coisa que eu não posso esquecer, você tem que orar por ele enquanto ele está vivo. Você tem que orar pelos seus enquanto eles estão vivos, para que eles tenham a salvação, né?
Aquele já falecido, minha gente, ele vai para um lugar ou para outro. E lá você não pode fazer nada, tá, minha gente? Você pode orar a nossa Santa Virgem Mãe, né? Você pode orar para o seu santo de devoção. Agora, só quem faz o intermédio é Jesus Cristo, tá, gente? Que fique claro isso daí para vocês. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Que a Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, Santíssima Rainha, possa doar o amor que ela tem por nós, assim como teve por Jesus Cristo, tem ainda por Jesus Cristo. Trabalha, tá, gente? E que, principalmente, gente, reflitam sobre isso. Vigie, irmão, vigie o seu coração. Entre em santidade, tá? Para que o Espírito Santo possa conduzir a sua vida e você frutifique e viva em paz. Porque a paz é muito melhor, tá, gente? A felicidade passa. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Príncipe da Paz, essa reina no coração, ela é que nos mantém firmes no propósito, ela é que nos mantém aguentando todas as maldades, todas as dificuldades, as provações, as provas que temos, né? Tudo, gente, tudo quem nos dá é a graça do Pai, tá, gente? É a bondade de Deus. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que você fique na presença do Senhor na sua vida e durante esta semana que entra seja uma bênção, tá? E que você procure, que você busque, aqui está dizendo esta palavra, se esforce, tá? Se não fosse para você se esforçar, Deus não te daria 100% de liberdade, tá, gente? Ele te daria 50% da metade ele faria, tá? Mas ele não fez isso, ele deixou você livre para segui-lo. Amém? Shalom, a paz seja com você.